Agora, e se eu quiser usar esse polinômio para fazer uma aproximação de Ln, então eu quero encontrar uma aproximação para Ln de algum número aí. Ln de 1,2, pronto. O que eu faço? Uma aproximação é essa aqui. Eu vou substituir, em vez de f de x, né, em vez do Ln de 1,2, eu vou aproximar pelo polinômio calculado em 1,2. Tá? Esse polinômio de Taylor. Então, isso aqui dá 1,2 menos 1, menos meio de 1,2 menos 1 ao quadrado. E agora é só fazer a conta, né? Tudo bem? Isso aqui dá 0,2 menos meio de 0,2 ao quadrado, que é 0,4 aqui, né? Tá certo? Então, dá 0,2 menos 0,02, que é 8, vai 1, 0,18. Então, aqui eu poderia ter dito melhor que é usando esse P encontrado aqui, o P de x anterior aí. Tá? Então, usando aquele P de x, eu cheguei nesse resultado. Mas ainda tem a dúvida, quanto será que esse resultado, qual a precisão desse, né? Só dizer é isso e mais nada, eu não sei, isso daí não é tão útil. Eu preciso ter uma estimativa de erro para poder trabalhar com esses números com alguma segurança, né? Então, aí vem aquele teorema, que é o resto de Lagrange, né? Então, para o polinômio de ordem 2, para eu fazer uma estimativa do resto, eu preciso derivar mais uma vez. Eu preciso derivar f mais uma vez. Então, o teorema diz que se f for derivável até a ordem 3, num intervalo i, tá certo? E se o x, onde você quer calcular, né, e o x0 pertencem a i, né? Então, você consegue dizer que a f de x é exatamente, né, aquele polinômio de x, vou escrever inteiro aqui, é o f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, mais f duas linhas de x0 sobre 2 vezes x menos x0 ao quadrado, mais a seguinte expressão, mais a derivada de ordem 3 calculado num ponto x barra, tá? Que eu vou sobre 3 fatorial x menos x0 ao cubo. E esse ponto x barra, a gente sabe que existe, mas não consegue dizer qual é. Mas esse x barra, então, é para algum x barra no intervalo aberto de extremidades x e x0. Esse teorema aqui, para deduzir esse teorema, o que está por trás é o teorema do valor médio. Então, para deduzir essa fórmula, é uma longa história, mas a gente, em algum momento, usa o teorema do valor médio e consegue obter esse resultado. Então, aqui, olha, o que está dito, vamos recuperar algumas coisas. Esse aqui é a parte do polinômio, né?
Esse é o polinômio de ordem 2. E esse aqui é a estimativa do erro. Né? Esse aqui é o erro. Esse seria o erro exato. O problema é que a gente não sabe, a gente só estima o erro porque a gente não consegue dizer quem que é o x-bar. Então, a gente faz só uma estimativa aqui. Tá? Então, se eu quisesse usar esse teorema para aplicar aqui, eu iria tentar determinar qual é o erro máximo que eu estou cometendo quando eu faço essa aproximação. Tá? Então, nesse caso, então, voltando a esse exemplo, eu tinha obtido ln de 1,2, aproximadamente 0,18. E agora eu quero saber qual seria a estimativa do erro. O erro estimado, o erro seria E2 de 1,2, né? Isso aqui é a derivada terceira. Qual que é a derivada terceira do ln? Eu apaguei, né? Eu tenho ln de x, era o f. O f' é 1 sobre x. F duas linhas é menos 1 sobre x², que eu posso escrever como menos 1, x a menos 2. E a derivada terceira é 2 vezes x a menos 3. Tudo bem? Que é 2 sobre x ao cubo. Então, a estimativa aqui é 2 sobre x barra ao cubo, é o tal do x barra, que eu não sei qual é, né? A derivada calculada em x barra, ó, sobre 3 fatorial, então eu já vou pôr 1 sobre 3 fatorial aqui, vezes a diferença entre o x e o x0, que é 0,2, né? Isso aqui, para algum x barra entre 1 e 1,2. Ou seja, o x barra é assim, ele está entre 1 e 1,2. Né? Aqui eu sei a ordem. Tá bom? Bom, vamos arrumar um pouquinho essas contas? O E2 calculado em 1,2 aqui no 3 fatorial, tem 3 vezes 2, que eu vou cancelar, vai ficar 1/3 de 1 sobre x barra ao cubo, e aqui é 2 vezes 10 a menos 1, né? Então, é 2 ao cubo vezes 10 a menos 1 ao cubo. Por enquanto, isso dá 8/3, 1 sobre x barra ao cubo, vezes 10 a menos 3. Tá bom? Como é que eu sei se o x barra está entre 1 e 1,2, eu preciso saber qual é o máximo valor que isso aqui vai atingir. Tá? Então, eu tenho x barra entre 1 e 1,2. Se eu elevar ao cubo, o que acontece com a desigualdade? Mantém, né? Porque a função que eleva ao cubo, ela é crescente. Então, eu tenho uma função que cresce. Eu tenho dois números aqui, o a é menor que o b. Se a função está crescendo, o f de a é menor que o f de b. Então, quando eu elevo tudo ao cubo, a desigualdade fica preservada. A função ao cubo a gente sabe que é assim, né? Agora, aqui é um x barra. Quando eu inverter, né, porque aqui tem o inverso. Quando eu inverto,
Então, a função que calcula inversos, né? Se eu tenho dois números A e B aqui, o inverso de A fica maior que o inverso de B, né? Então, quando eu inverto, as desigualdades viram, né? Então, aqui é 1, aqui é 1,2, desculpa, é 1 sobre 1,2 ao cubo. Mas o que me interessa é esse pedaço aqui, ó. Aqui está dizendo que 1 sobre x barra ao cubo é sempre menor que 1, nesse intervalo. Né? Nesse intervalo, entre 1 e 1,2, se o x está nesse intervalo, 1 sobre x ao cubo é sempre maior do que 1. Então, isso tudo para concluir que isso aqui é menor. Eu falei errado, né? É menor, né? 1 sobre x ao cubo é menor do que 1. Então, eu vou trocar isso aqui por 1. Tá? Fica 8 terços de 10 a menos 3. Tá? 8 terços é menor que 10, se vocês quiserem. Isso aqui é menor que 10 a menos 2. Tá? Então, agora, eu sei até onde eu posso... eu tenho uma estimativa para o quanto que eu estou errando aqui. Eu estou errando menos do que 10 a menos 2. Será que vocês conseguem arriscar qual seria o polinômio de Taylor de ordem n, uma expressão? Eu vou chamar de Pn de x. Bom, a primeira aproximação é a reta tangente, então eu vou manter o f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Aí vem o termo de ordem 2, que é 1 meio de f duas linhas de x0, x menos x0 ao quadrado. Como é que será? Qual seria o próximo termo? Vocês têm uma ideia? Isso, 1 sobre 3 fatorial, f 3 linhas de x0, x menos x0 ao cubo, e aí eu vou até a ordem n. Vocês conseguem perceber de onde vem esse fatorial? São as derivadas, né? Quando eu faço o termo x menos x0 elevado a 4, por exemplo, se eu derivar 4 vezes, o que vai acontecer? Vai aparecer, na primeira derivada, 4 vezes x menos x0 ao cubo. Deriva de novo, dá 4 vezes 3, x menos x0 ao quadrado. Deriva de novo, dá 4 vezes 3 vezes 2, x menos x0. É daí que vem o fatorial. Quando você derivar mais uma vez, aparece o 4 fatorial, ponto. Né? Então, esse fatorial que aparece aqui é para quando você derivar n vezes, né? A derivada... quando eu derivar k vezes a derivada de ordem k, calculada em x0, vai coincidir com a derivada de ordem k da f em x0. Tá? É para compensar o fatorial está aí para fazer isso acontecer. Né? Então, o polinômio de ordem n vai ficar até 1 sobre n fatorial, a derivada de ordem n, calculada em x0, x menos x0 elevado a n. Tá bem? Esse é o polinômio, esse daqui é o chamado polinômio de Taylor de ordem n em volta de x0. Tá? Esse polinômio aqui, se eu chamar de en de x, a diferença entre o f de x e o pn de x, a propriedade importante que ele tem é que ele é, na verdade, o único polinômio tal que, quando eu fizer o en de x e dividir por x menos x0 elevado a n, isso daqui vai dar zero. Tá? E essa propriedade está dizendo para a gente, então, que esse erro aqui, essa diferença aqui,
vai para zero muito mais rápido do que esta diferença, né? Do que x menos x0 elevado a n. Então, se o x e o x0 são números muito próximos, né? Menores do que 1, digamos, a diferença é menor do que 1, quando você eleva a n, isso fica realmente muito pequeno, né? Você eleva a uma potência grande, isso aqui fica muito pequeno. E o que esse limite está dizendo é que o erro vai para zero mais rápido do que isso, né? Então, agora, a estimativa do erro é dada pelo teorema que diz que se a f for derivável até a ordem n mais 1, né, eu preciso passar um desse. Então, se f for derivável até ordem n mais 1, num intervalo i, e se x e x0 pertencem a i, né, então eu vou conseguir dizer que a f é aquele polinômio Pn de x mais, aqui vem a expressão do erro, é a derivada de ordem n mais 1, calculada num x barra, sobre n mais 1 fatorial, vezes a diferença x menos x0 elevado a n mais 1. Isso aqui é verdade para algum n, para algum x barra entre o x e o x0, né? Então, é algum x barra no intervalo um intervalo de extremidades, intervalo aberto de extremidades x e x0, tá bom? Então, vamos ver um exemplo, um exercício aqui. Eu vou querer calcular o número e com erro menor que 10 a menos 5. Tá? Avaliar. Esse é um exercício difícil. O e, a gente sabe, né, é um número irracional, entre 2 e 3, né? Mas como é que eu vou fazer para calcular isso aqui com erro? Aí vem uma encomenda, né? Eu quero o erro menor que 10 a menos 5. Esse é um exercício difícil, tá? Eu vou quebrar em etapas. O e, a gente sabe, né, é um número irracional, entre 2 e 3, né? Mas como é que eu vou fazer para calcular isso aqui com erro? Aí vem uma encomenda, né? Eu quero o erro menor que 10 a menos 5. Então, primeiro eu vou, como um item A aqui, eu vou calcular, eu vou quebrar esse exercício em vários pedacinhos. Primeiro, eu vou tentar descobrir um polinômio de Taylor de ordem n da função exponencial f de x igual a e elevado a x em torno de x igual a zero. Vocês veem que não está tão próximo assim, né? Em torno de x0 igual a zero. Tá? Porque o que eu quero fazer é e elevado a 1, né? Tá? Mas mesmo assim, vamos calcular o Taylor da exponencial. Então, o interessante aqui é que a derivada de f é EAX. E a derivada segunda também, a terceira também, todas as derivadas, né, são as mesmas, né? Então, f, todas as derivadas de qualquer ordem,
qualquer que seja o K, né? E então, o f de x0, o x0 é 0, então o f de x0 é e elevado a 0, que é 1. O f' também. E qualquer um, até fn, a derivada de ordem n de x0, é sempre 1. Então, como é que fica o polinômio? Então, o Pn de x é f de x0, vocês querem que eu escreva? É só olhar essa fórmula, né? Aqui, ó. F de x0, lá é 1. Aqui é 1. O x0 é 0, então fica 1 vezes x. Aqui é meio vezes 1 vezes x quadrado. 1 sobre 3 fatorial vezes 1 vezes x ao cubo e assim por diante, né? Então, vai ficar 1 mais 1 vezes x mais 1 sobre 2 vezes x quadrado mais 1 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo e assim vai até 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n. Calcular exponencial de algum número, como que a gente faz, né? É meio complicado, a gente sabe escrever e quadrado ou e ao cubo, mas uma estimativa é complicada, né? Agora, com isso aqui, você coloca o x e faz potências de x e a conta. Então, os polinômios, né, numa expressão dessas, você só tem as operações de multiplicação. Tem umas fraçõezinhas aqui para a gente calcular, mas vocês têm, basicamente, operação e adição, né? Multiplicação, as operações de adição e multiplicação aqui para fazer. Então, com essa expressão, você consegue calcular boas aproximações, né? Como é que eu vou fazer a estimativa do erro? O erro é isso aqui, né? Eu tenho que olhar para essa expressão no nosso caso. Então, o En, eu chamei de En, né? En de x, ele é a derivada de ordem n mais 1, calculada num x barra, sobre n mais 1 fatorial, vezes x menos x0, elevado a n mais 1. Então, a função que a gente tem é o e elevado a x. Então, a derivada de ordem n mais 1 também é, né? Calculado no x barra, dá e elevado a x barra. Tá? Se eu quiser o erro, quando eu faço x igual a 1, então eu vou escrever aqui, para x0 igual a 0 e x igual a 1, eu vou ter o erro, o En de 1, vai dar e elevado a x barra sobre n mais 1 fatorial, vezes essa diferença aqui, que é 1. Então, fica 1 aqui. Tá bom? Para algum x barra entre o que e o que, né? Para algum x barra entre 0 e 1, né? O x0 e o x. Mas aí vamos pensar assim, e elevado a x barra. Se o x barra está entre 0 e 1, e elevado a x barra, a função exponencial é uma função crescente. Então, o e elevado a x barra está entre e elevado a 0 e elevado a 1. Isso aqui a gente sabe que é 1. E esse aqui, esse é o número e. A gente já sabe que ele é menor do que 3. Posso usar que ele é menor do que 3? Vocês já viram isso, né? O e, eu não sei exatamente quanto é, mas eu sei que ele é menor do que 3, lá da definição dele. Tá bom? Então, eu posso dizer que esse erro aqui
o erro de ordem n para x igual a 1 é menor do que 3 sobre n mais 1 fatorial. Agora, o que foi pedido no exercício? Eu quero o número e, que é o f de 1, né? Com erro menor que 10 a menos 5. O que eu vou fazer, então? Eu vou procurar quando é que isso aqui fica menor que 10 a menos 5. No item B do exercício, eu tinha o avaliar e, né, que é e elevado a 1, com erro menor que 10 a menos 5. Então, então, é quando x é 1, é esse erro que eu estou fazendo. Então, eu tenho que o erro de ordem n é dado pela expressão 3 sobre n mais 1 fatorial. Então, eu vou procurar qual é o n que faz essa expressão dar menor que 10 a menos 5. Então, vamos procurar. Tá aqui. 3 sobre n mais 1 fatorial é menor que 10 a menos 5. 10 a menos 5 eu vou escrever assim, ó, 1 sobre 5 zeros aqui, né? 100.000. Bom, aí como é que a gente faz isso? Procurando, fazendo contas, né? Então, vamos lá. Se vocês quiserem inverter, eu preciso que o n mais 1 fatorial seja maior do que 300.000. Tá certo? É isso que eu preciso. E o fatorial, ele é bom porque ele cresce muito rápido, né? Não precisa ir tão longe assim quanto vocês podem estar pensando. Vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha de fatorial. O 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, 5 fatorial é 120, 6 fatorial 720, 7 fatorial é 5.040, vocês estão bons, né? 8 fatorial, 40.320, 9 fatorial é 9 vezes isso? É 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 3, 27, 28. Vão 2. E 9 vezes 4, 36. É claro. Então, 362.000 e alguma coisa. Então, qual é o 9 que eu preciso? É bom, né? Qual é o n mais 1 que eu preciso? N mais 1 eu quero igual a 9. Então, o n é 8. Tá certo? Então, qual é a aproximação do número e com erro menor que 10 a menos 5? Então, uma aproximação menor que 10 a menos 5 é o polinômio de Taylor calculado em 1. Que eu apaguei, era o polinômio que estava escrito aqui, né? Bom, eu vou escrever aqui qual era o polinômio. P de x era 1 mais x, né? Mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, etc., até o enésimo. Eu vou até o n igual a 8. Então, quem que é o P de 1? É 1 mais 1 mais 1 meio mais 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial, 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 6 fatorial. Não vai caber aqui. Posso apagar esses fatoriais daqui? Mais 1 sobre 7 fatorial e 1 sobre 8 fatorial. Então, isso aqui
é uma aproximação muito boa, né, para o número E.